Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Já tem alguém ao vivo aqui comigo? Quem será que é? Será que tá saindo o meu áudio? Eu tô tendo muito problema com o áudio. Eu preciso saber se está saindo o meu áudio. Confirmar aqui. Bom, eu acho que está tudo certo. Quem que tá me vendo, por favor? Olá, Lara. Lara, tá saindo o meu áudio? Você tá conseguindo me escutar? Boa tarde. Você tá me escutando? Eu tô tendo muito problema com áudio no meu computador, por isso que eu estou muito inseguro. E eu fico perguntando toda hora se tá me ouvindo. Bom, eu vou começar o caderno 3 hoje, pessoal, que trata de estudo das funções, é uma revisão. Na verdade, não é matéria nova. No caderno 3 são as atividades 1 a 10, tá? Que estão nas páginas 9 e 10, tá? Nas páginas 9 e 10 do caderno 3, e eu vou fazer essas atividades porque foram elas que basearam o formulário, né? E vou comentando também o formulário para vocês, tá bom? Olha, no formulário estava assim, eu já estou com ele aqui também. Deixa eu abrir o formulário. Muita gente já respondeu o formulário e não foi bem, porque tem que esperar a live, né, pessoal? Vocês ficam fazendo antes da live, daí vocês não vão bem. Só um instantinho. Pronto. Tá. Então vamos lá. O primeiro exercício do caderno 3, ele pergunta assim: determine a lei da função que relaciona o lado de um quadrado ao seu perímetro. O que é perímetro? Perímetro é soma dos lados.
O quadrado, ele tem 4 lados iguais. L, 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 L. O perímetro dele, então, em função desse L, vai ser o quê? L mais L mais L mais L. 4L. Como perímetro é a soma dos lados de um polígono e o quadrado tem 4 lados iguais, quando eu for fazer o perímetro dele, vai ficar L mais L mais L mais L. 4L, tá? E essa já é, a atividade 1 é só isso. Já é também a primeira questão do formulário. Então a resposta da primeira questão do formulário é essa. A segunda questão já pede a área do quadrado. A área já é outra coisa. Perímetro é soma dos lados. A área é correspondente à região aqui dentro, né? Corresponde ao contorno e ao interior da figura. No caso, para eu saber a área do quadrado, eu multiplico dois lados. Multiplico, né? É lado ao quadrado. Ao quadrado. Lado ao quadrado. Então, como o exercício 2 já pergunta a área do quadrado, e a fórmula da área do quadrado é lado ao quadrado, eu vou ter aqui uma função do segundo grau. Aqui do primeiro, porque L não está elevado a nada. Mas aqui uma função do segundo grau. E essa aqui também já é a segunda questão do formulário, né? Que ele pergunta qual é a função que relaciona o lado de um quadrado com a sua área. Se vocês já estiverem com o formulário aberto, vai ficar bem mais simples. Daí vocês vão só marcando até, porque tá bem fácil mesmo, tá? Daí o terceiro exercício o terceiro exercício da apostila pede para completar uma tabela. Vou completar. Com o lado e o perímetro para 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 3, lado, perímetro, área. Perímetro é 4 vezes. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. A área é a medida do lado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Ao quadrado é o número vezes ele mesmo, né? 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Então, o terceiro exercício da apostila pede para completar essa tabela. E atenção, no formulário, ele pergunta só para o quadrado de lado 5. Qual é o perímetro e qual é a área? Tá? Fácil, né, gente? Na tabela eu já coloquei tudo, é só ir lá e identificar o perímetro e a área do quadrado de lado 5. Daí a atividade 4 é para esboçar os gráficos das duas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se alguém está me chamando. Não, tá tudo certo. Tá, vou precisar apagar a luz agora. Então, a terceira questão do formulário
é referente ao quadrado de lado 5. O perímetro dele é 20 e a área dele 25. Só me responder isso. Daí no quarto exercício da tarefa, é para fazer os gráficos. Eu vou fazer os gráficos rapidinho, até para comentar com vocês a quarta questão do formulário, tá? Para fazer o gráfico, primeiro o gráfico do perímetro, tá? Do perímetro é uma função do primeiro grau, 4L. O L não está ao quadrado, ao cubo, não está elevado a nada, então é do primeiro grau. O gráfico então vai ficar uma reta, né? Começa do 0, 0, né? 0, 0. Agora, 1. O perímetro é 4. Então, perímetro e o lado. 2. O perímetro é 8. Então, eu tenho aqui a minha reta, certo? Então, o perímetro, o gráfico vai ficar uma reta. Agora, a área, lado, já é do segundo grau, L ao quadrado, daí é parte de uma parábola. Começa no 0, 0 também. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Já é suficiente. Pronto, o gráfico vai ficar assim. Perímetro, reta. Área, parte de uma parábola, porque é do segundo grau. Daí lá no formulário... Oi, Joyce, boa tarde. Tudo bem, querida, tudo bem. Lá no formulário, tá assim a quarta questão. Os gráficos A e B a seguir representam. Nota que o gráfico A é a reta que eu fiz aqui. E essa reta é o quê? Em relação ao perímetro. E o que está chamando de B aqui é parte de uma parábola. É esse gráfico aqui. E esse gráfico, que é parte de uma parábola, é relacionado à área do quadrado. Então, você tem que marcar a alternativa que diz que o primeiro gráfico é do perímetro e que o segundo gráfico é com a área do quadrado, do lado do quadrado, tá? Somente isso. Porque nas alternativas tem lá, ambas as funções relacionam o lado de um quadrado com o seu perímetro. Não, eu falei que o perímetro é só o primeiro gráfico aqui, tá? Que é o primeiro gráfico que está sendo mostrado no exercício do formulário também. Então, esse primeiro exercício aqui é do perímetro, esse primeiro gráfico, e esse segundo gráfico é da área. Do perímetro é do primeiro grau, é uma reta. A área é do segundo grau, é parte de uma parábola, tá? 5. Dentre as funções a seguir, pode-se tem que ver como é que está na... Estou vendo no formulário, tem que ver o do caderno. Classifique as funções a seguir em crescente ou decrescente. Facinho. Ele coloca 3 funções do primeiro grau. 5x mais 2.
o g de x, que é menos 3x mais 4, e o h de x, que é 5 menos x. Pessoal, crescente. Eu posso afirmar que são as funções cujo coeficiente a, que é o número que acompanha o x, é maior que zero. Então aqui, por exemplo, o x está aqui. Qual é o número que acompanha ele? 5 é positivo, então é crescente. É isso. Se o número que acompanha o x for positivo, a reta vai ser crescente. Porque função do primeiro grau é uma reta, né? Se o número que acompanha o x for negativo, é uma reta decrescente. Então, essa daqui é crescente, tá? A g, número que acompanha o x, negativo. Então, é decrescente, certo? E h, número que acompanha x, negativo, decrescente, tá? Ah, mas ela está com um errinho no formulário, viu? Porque pergunta, dentre as funções a seguir, pode-se afirmar que são crescentes. Aqui só tem crescente. Tem um errinho meu, que eu já estou arrumando, tá? Então, por favor, quem está com o formulário aberto aí, vai ter que começar de novo, porque tem um errinho que eu vou arrumar agora. Rapidinho. Ok, do terceiro A eu já arrumei. Agora dá para responder. Do jeito que estava antes, pessoal, estava sem resposta. Mas agora eu já arrumei. Do terceiro B. Também já arrumei. Tá? Porque eu pergunto lá no formulário, dessas funções, qual ou quais são crescentes? Só a f que é crescente. Só a f, né? A h, ela começa com um número positivo, mas o número que acompanha o x é negativo. Então, ela é decrescente. É o número que acompanha o x que manda, que vai falar se é crescente ou decrescente, tá? Então, já arrumei o formulário. Agora tem condição de responder. 6. Na questão 6 do caderno, pergunta assim. Defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a função é crescente ou decrescente. É isso aqui. Se o coeficiente A é maior que zero, crescente. Se o A é menor que zero, é decrescente. Lá no formulário, como que está a questão 6? Vamos ver. A questão 6 do formulário. Considere as afirmações. São decrescentes as funções em que se pode verificar
a diminuição do valor de y ao aumentar o valor de x. 2. São crescentes as funções em que se pode verificar o aumento do valor de y ao aumentar o valor de x. As duas afirmações estão corretas, gente. Na 6, tá? O exercício colocou a definição do que é decrescente e do que é decrescente, tá? Decrescente é isso, é a função onde pode verificar a diminuição de y quando aumenta o x, né? Quando o x está aumentando, o y está diminuindo. E a 2, crescente, é se o x aumentando, o y também está aumentando. Então, aqui na 6 do formulário, as duas estão verdadeiras. Tá. Questão 7 do caderno. Indique se a representação gráfica das funções a seguir é uma parábola com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Super fácil. Vocês vão pegar, para ver isso, o coeficiente A de novo. Só que para a função do segundo grau, o coeficiente A é o número que acompanha o x quadrado. Então, vocês vão pegar o número que está com o x quadrado. Se ele for positivo, parábola para cima. Se ele for negativo, parábola para baixo. Então tá. Então vou fazer aqui. As funções são f de x, 3x quadrado, menos 5x mais 1, g de x, menos x quadrado, mais 2x, e h de x, menos 4x quadrado, mais 5x, mais 2. Ó, x quadrado, o número que está com ele, positivo, parábola para cima. X quadrado, junto com ele, um número negativo, para baixo. X quadrado, o número que está com ele, negativo. Na 6 do formulário, pergunta o seguinte. A 6 não, da 7, desculpe. Dentre as funções a seguir, pode-se afirmar que a representação gráfica é uma parábola com a concavidade para baixo. Ele está perguntando dessas aqui, quais são para baixo? A G e a H. Ok. E a 8, da apostila. Defina a propriedade observada na atividade anterior para determinar se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Aqui é 7 a 8. Se A é maior que 0, parábola para cima. Se A é menor que 0, parábola para baixo. Lá no formulário. Como que eu cobrei isso? Vamos ver. Questão 8. Considere as afirmações. As funções quadráticas cujo coeficiente de x quadrado é positivo têm concavidade voltada para cima. Verdade. Quando o número que está com x quadrado é positivo,
Está para cima. 2. As funções quadráticas cujo coeficiente de x quadrado é negativo têm concavidade voltada para cima. Não, daí é para baixo. A 2 está errada, tá? Então aqui, uma afirmação está certa, que é a primeira, e a segunda está errada. Na 8 do questionário. Tá ok? 9. Do caderno. No gráfico de uma função do primeiro grau, pode-se notar as seguintes propriedades. A reta que representa a função intercepta em um único ponto eixo x. A reta que representa a função intercepta em um único ponto eixo y. Dadas as equações de reta a seguir, encontre os pontos de interseção nos eixos x e y. Ah, tá. Daí são 4 ABCD, mas eu vou fazer só aquela que eu estou cobrando no formulário, que é a 2x menos 4. Para eu ver onde corta o eixo y, é só jogar no lugar do x o 0. Para x igual a 0, y é 2 vezes 0, 0 menos 4 menos 4. Vai ser o ponto 0 e menos 4. E para ver onde corta o eixo x, é só igualar o y a 0. Então, para y igual a 0, eu vou pegar minha expressão. Como ela está igualada a y, eu vou igualar a 0. E vou resolver. 2x igual a 4, x igual a 2. Então, essa daqui já ficou o x2 e o y0. Então, essa reta, 2x menos 4, corta o eixo y em 0 e menos 4 e corta o eixo x em 2 e 0. Daí o exercício lá no formulário está perguntando quais os pontos. Ok. 10. A 10 já é uma parábola, é uma função do segundo grau. Eu vou fazer só a que está pedindo no formulário, tá? Porque não vai dar tempo. 3x² menos 8x. Pode-se afirmar que, a primeira coisa que ele pergunta é o delta. O A é 3, o B é menos 8, C é 0. Lembrar que delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 0. Menos 8 ao quadrado é 64. 4 vezes 3, 12 vezes 0, 0. 64 menos 0, 64. Então, delta deu 64, tá? Porém, tem 3 opções que o delta é 64. Então, pode-se afirmar que o valor do delta é 64 e a função não tem raiz, a função tem uma raiz ou a função tem duas raízes? A função tem duas raízes. Toda vez que o delta der positivo, você pode afirmar que a função do segundo grau tem duas raízes. Ela corta o eixo x em 2 pontos, tá? Então, tá aqui o eixo x. A parábola vai cortar em 2 pontos toda vez que o delta for positivo. Quando o delta for 0, vai apenas encostar em um ponto, né? Daí tem uma raiz só. E quando o delta for negativo, daí não tem raiz, a parábola fica toda para cima ou toda para baixo. Nem chega a encostar no eixo x. Tá? Então, delta positivo é a parábola interceptando em 2 pontos o eixo x.
Essa é a resposta para conseguir responder a 10 do formulário. Ok? Deixa eu ver aqui. Oi, Tawane, tudo bem? Sem problema. E já tem que ir, gente. Passa muito rápido, né? Daí qualquer coisa, assiste o videozinho, tá? Então não se esqueça, na 10, o delta é 64 e tem duas raízes, tá? Tchau!